Já há algum tempo na internet surgiram diversos ARGs, ou jogos de realidade alternativa, os quais ficaram famosos por criar histórias imersivas que envolvem vários quebra-cabeças que precisam ser solucionados para essa história fazer sentido. Eu particularmente não me interesso muito em tentar solucionar esses ARGs, porém é certo que a internet criou ferramentas para se desenvolver histórias de uma forma bastante diferente do convencional, como também é o caso das creepypastas, que já foram um meio bastante popular para se criar uma história na internet, e até mesmo a Fundação SCP e as Backrooms. Porém, existem várias outras histórias bastante interessantes na internet que foram feitas de formas bem criativas e que eu acredito que seja interessante dar uma olhada. E é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar a vocês algumas histórias escritas para a internet de maneiras não usuais. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Existem dois países em específico que raramente são colocados juntos por diversas razões diferentes. Digamos que eles, pelo menos no nosso mundo, não têm muito em comum, praticamente nada para falar a verdade. E eu estou falando da Finlândia e da Coreia, sendo que um país fica na Europa e o outro fica quase do outro lado do mundo, na Ásia. E pelo fato deles serem países que têm tanto pouco contato, seria bem difícil eles dois entrarem em uma guerra direta, não é? Bom, provavelmente isso não vai acontecer na vida real, mas por algum motivo isso aconteceu na internet e se tornou o maior conflito da história. Conflito esse que ganhou o nome de Hiperguerra Fino-Coreana. A Hiperguerra Fino-Coreana, ou Fino-Korean Wiper War no original, é um conflito ancestral travado entre as duas maiores potências de sua época, sendo elas o Sacro Kaganato Romano Proto-Fínico contra o Grande Império Han, ocorrido entre 8.245 a 6.172 a.C., durando nada mais nada menos do que 2073 anos, ou seja, ela teria acontecido em um período bem distante do nosso mundo contemporâneo e, teoricamente, nenhum resquício dela viveu até os dias de hoje. Não se sabe exatamente como essa história maluca surgiu, mas a sua origem é acreditada a essa imagem que está passando de fundo, que tenta emular um box informativo de um artigo da Wikipédia como se fosse uma guerra de verdade. E o mais interessante disso é o fato das informações presentes nesse box são até que bem detalhadas, tendo coisas como os generais e comandantes de cada lado e o nome de diferentes batalhas, e até o número de perdas, tendo mais de 2 milhões de mortes e mais de 10 milhões de feridos. E quanto mais você olha para essa imagem, mais bizarrices saltam na sua cara, como um dos comandantes do Grande Império de Yuan ser ninguém mais ninguém menos do que o Jack Chan. E mesmo a guerra tendo ocorrido há 10 mil anos atrás, segundo a história, o seu maior fronte de batalha foi nada mais do que o espaço, já que as duas nações também tinham colônias fora da Terra. Enfim, apesar de certas partes dessa história serem aleatórias demais pro meu gosto, ainda é bastante interessante ver pessoas fazendo roleplay pela internet fingindo que a guerra realmente aconteceu, simulando uma espécie de suporte para um dos lados também. Infelizmente, não existe muita informação concreta na internet sobre essa história. Aparentemente havia um documento que possuía a maior parte das informações sobre isso, mas esse tal documento foi deletado. Então as únicas informações que eu consegui encontrar do caso foram em algumas wikis bem questionáveis, além dessa imagem que roda a internet há algum tempo. Mas apesar disso, esse é um rabbit hole bastante diferente e interessante. No início de 2016, surgiu uma conta no Reddit que inicialmente deixou muitos usuários bastante confusos com seus comentários aparentemente aleatórios que apareciam em diversos subreddits diferentes nas discussões mais mundanas que você possa imaginar. Este usuário se chamava Nine Mother, Nine Horse, Nine Eyes, Nine. E o seu primeiro comentário apareceu em um post do subreddit Mind Interesting, onde um usuário postou sobre o fato de uma das edições
edições do livro 1984 do George Orwell, o título ficar menos censurado ao passar do tempo. Neste post, o Modder Horser Eyes fez o seu primeiro comentário dando início a essa estranha história. E tanto esse comentário como vários outros que surgiram em um curto período de tempo carregavam uma linguagem bem difícil de se entender mesmo para os nativos da língua inglesa. Os comentários descreviam algo chamado de interface da carne, que seria algo que estava sendo pesquisado por diversos governos ao redor do mundo através de experimentos secretos como o MKUltra, onde eles faziam experiências com cobaias humanas com o uso de LSD, além do uso de crianças que eram enviadas por portais interdimensionais. Um dos que mais chamou a atenção inicialmente foi um feito no subreddit r/funny, onde um ex-soldado reclamava do seu tempo em Dubai. E o Modder Horser Eyes o responde com o seguinte comentário, abre aspas: Dubai provavelmente possui o maior indício de zonas de incidentes em qualquer outra grande metrópole destituída de interfaces. Em um dos incidentes, um grupo de trabalhadores imigrantes foi segmentado no subsolo de uma instalação industrial. Interseções transversais perfeitas atravessam o plano frontal dos mesmos. Era possível ver os seus pulmões trabalhando, comida sendo digerida, sangue sendo bombeado por suas veias, tudo. Eles viveram por aproximadamente 5 meses nesse estado, e era absolutamente fascinante de ser visto em pessoa. Havia também um grupo de crianças que foram ligeiramente segmentadas, somente a pontas dos dedos e partes dos joelhos. Nada que seja fatal, mas elas morreram dentro do espaço de 2 meses. Alguns mostraram sinais de mutação cerebral. Não há interfaces orgânicas que se tenha notícia em Dubai. Contudo, é pressuposto que a arquitetura geográfica do local seja baseada na geometria de interfaces e carregam alguma energia semelhante destas. Segmentações em massa continuam sendo um dos aspectos mais enigmáticos das interfaces. Elas demonstram que as interfaces de fato se concentram na carne, fazendo jus ao seu nome. Fecha aspas. E sim, é perfeitamente normal que você não tenha entendido nada que foi dito aqui, porque claramente essa não é a parte inicial falando cronologicamente. Então tem muitos conceitos que o autor não explicou direito nessa parte. E todos esses comentários lentamente criaram uma comunidade de pessoas que tentavam organizar essa história de uma forma cronológica, se tornando um projeto conhecido como The Interface Series. Projeto esse que foi dividido em narrativas que se interligavam, e cada uma dessas narrativas eram compostas por vários posts, sendo que no fim foram 100 posts criados para concluir a história, que além de usar na história elementos como o MKUltra, também tocou em tópicos bastante pesados até, como a Guerra do Vietnã, a Elizabeth Bathory e até a família Manson. Na história, as pesquisas sobre esta interface de carne se iniciam no ano de 1944, focando principalmente nos experimentos com LSD e os portais interdimensionais. Pesquisas essas que são abandonadas no ano de 2020. Toda essa parte da história é descrita na primeira narrativa, que segue o ponto de vista de um personagem conhecido apenas como um investigador, que, como o nome já entrega, é um personagem que busca entender o que foram esses experimentos. A história também se segue passando para o ano de 2039, onde toda a sociedade vive conectada 24 horas por dia em uma realidade virtual que está sendo ameaçada por uma entidade desconhecida que visa controlar essa realidade para dominar mentes humanas. De início, não se sabia o real propósito desses posts. Foi levantado até ele ser uma espécie de marketing viral para algum filme ou algo do tipo que estava prestes a ser lançado, ou até que a pessoa que estava escrevendo aquilo era alguém mentalmente instável que realmente acreditava experienciar o que era descrito nos seus comentários. Mas algum tempo depois, quando a comunidade já estava estabelecida com o subreddit focado em discutir e decifrar a história, o Modder Horser Eyes se pronunciou pela primeira vez fora da história, porém ainda misturando elementos da história com fatos da vida real, já que além de se apresentar e pedir desculpas por postar coisas em lugares onde não se esperaria esse tipo de coisa, ele diz que a sua história não era inteiramente ficção, só uma parte dela.
o que pode ser entendido pelas referências a acontecimentos históricos e conspirações do nosso mundo, que são introduzidas na história. Pelo menos é o que as pessoas acreditam. Mas quando o autor fala sobre ele em si, ele diz que ele já teve experiência com o uso de drogas, experiências essas que inspiraram o seu trabalho, e que ele seria um homem na casa dos 30 anos que reside nos Estados Unidos. Este post foi feito no subreddit original da história, que foi privado por um dos moderadores por motivos desconhecidos. Contudo, alguns usuários conseguiram salvar esse post antes dele se tornar perdido. A última postagem de toda essa história foi feita ainda em julho de 2016, que apesar de aparentemente ter concluído a história principal, parece que muita coisa foi deixada em aberto em alguns plots secundários. E é basicamente assim que o Mother Horse Eyes se encontra hoje, uma história bastante complexa que pode confundir muitas pessoas que se deparam com seus fragmentos rodando pelos cantos mais aleatórios do Reddit. Me responda uma coisa, onde você esperaria ler uma história de ficção científica futurista? Em um filme? Um livro talvez? Ou até um quadrinho, não é? Pois bem, mas você já imaginou ler uma história desse gênero em um portal esportivo? Pois é, por incrível que pareça, isso realmente existe e se chama 17.776. Esta é uma história multimídia criada por um escritor esportivo chamado John Boyce. Ele ficou conhecido por ter um estilo de escrita bastante único e original para o meio em que ele está. John Boyce geralmente cobre aqueles esportes que só americanos jogam, tipo beisebol e futebol americano, porém de uma forma bem inovadora, já que ele muitas das vezes cria crônicas de ficção científica com temática esportiva, e o seu trabalho mais ambicioso, que é o 17.776, também se encaixa nessa ideia de misturar esportes com ficção especulativa. A história está disponível gratuitamente no portal esportivo americano SB Nation. De início, a história se parece apenas um artigo comum do site que tenta prever como o futebol americano seria jogado no futuro. Porém, quando você entra no artigo, o site muda completamente e você começa a acompanhar uma história através de um simples calendário, onde parece que dois personagens estão conversando com um grande espaço entre as mensagens, com alguns hiatos durando vários meses. E no fim o leitor descobre que os dois personagens que estavam conversando, na verdade, são sondas espaciais que ganharam consciência. Por essa você não esperava, né? E sim, tem fanart disso. Sendo que essas sondas acordaram no ano de 17.766. E nesse futuro distante, existe apenas uma coisa que pode ser vista na Terra, sendo os seres humanos que a habitam praticarem o futebol americano do futuro, o qual é ligeiramente diferente do que nós conhecemos hoje, já que no ano de 2026, todas as pessoas que estavam vivas se tornaram imortais e inférteis, já que nenhuma criança nasceu no planeta após 2026. Então todas as pessoas durante o ano de 17.766 vivem em um mundo sem qualquer problema, já que não existem mais guerras, fome ou doença. Apenas uma coisa assola essa sociedade utópica: o tédio. E para sanar esse problema, as pessoas nos Estados Unidos resolveram modificar as regras do futebol americano, desenvolvendo um esporte onde uma partida dura literalmente milênios para ser concluída, sendo que esse novo futebol não seria jogado em um campo em si, mas sim dentro das fronteiras de 3 estados diferentes, sendo que quem cruzasse a fronteira de um estado com a bola na mão ganharia um ponto. E dentro da história, o centro dos Estados Unidos se tornou basicamente o campo desse jogo que as sondas estavam acompanhando. Jogo esse que já durava centenas de anos e parecia estar longe de acabar. É uma história com um conceito diferente, no mínimo. E o que também chama a atenção nessa história é como ela é
construída, sendo que o John Boyce fez animações dentro do Google Earth para ilustrar a sua história, além também do uso de vídeos para contar partes dela. Tudo isso cria um universo bastante interessante que me faz até imaginar o que acontece no Brasil desse universo. Com certeza, o futebol aqui também evoluiu para os campos serem literalmente estados inteiros, onde os gols ficam nas duas extremidades norte e sul de determinado estado. É uma pena que o autor não explorou o mundo fora do futebol americano, já que a ideia da história é unicamente especular como seria jogado o futebol americano em uma sociedade utópica onde a morte já não é mais uma preocupação. Algo que também foi explorado na sua sequência chamada 20.020, que é uma clara referência ao ano de 2020, né? E no fim, todo esse projeto é uma grande homenagem aos esportes em geral, abrindo a discussão de por que seres humanos praticam esportes e também por que ele é tão importante na nossa sociedade. Então é isso, essas foram as histórias contadas de formas diferentes que eu encontrei por aí e quis comentar aqui. Já conheciam alguma mencionada? O que acharam delas? Deixem embaixo nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!